tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E como nós não somos desse mundo, nós somos um povo consagrado. Eu quero que vocês abram a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Portanto, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e moradores da casa de Deus. Diga assim comigo: eu sou um morador da casa de Deus. Eu sou um concidadão dos santos. Eu pertenço a Deus. Inteiramente a Deus. E continuando o versículo 20. Casa que tem como alicerce os apóstolos e os profetas, e como pedra angular o próprio Cristo Jesus. Nela, a construção toda, bem travada, vem crescendo e formando um templo santo no Senhor. Vós também fazes parte dessa construção e vos tornais no Espírito morada de Deus. E diga isso já para a pessoa do seu lado: você faz parte dos concidadãos dos santos. Diga: você é morada de Deus. Deus te ama profundamente. Você foi resgatado pelo sangue do Senhor. Você também que está em casa, você é morada de Deus, templo de Deus, do Deus Altíssimo, do grande Senhor, aquele que morreu por nós, que nos deu a vida e que agora nos chama para nós vivermos a santidade. Vós também fazeis parte desta construção e vos tornais no Espírito morada de Deus. Coloque a mão no seu coração. Agradeça isso. Agradeça a Deus por você ser morada de Deus. Deus, Ele habita plenamente no teu coração, na tua vida. E eu só comecei essa palestra dizendo isso, porque cada vez mais nós precisamos tomar consciência de que nós devemos nos consagrar a Deus constantemente. Nós somos de Deus, como o Dunga até estava falando no início. Esse mundo, não o mundo enquanto pessoas, mas este mundo pertence ao príncipe deste mundo, que é o inimigo de Deus. E o que esse inimigo quer é que esses filhos de Deus que somos nós, nos consagremos a Ele. Mas nós não podemos nos consagrar a Ele, porque nós somos morada de Deus, nós pertencemos a Deus. O Senhor já nos resgatou com o sangue dEle, e é preciso que isso aconteça. E eu quero dizer até mesmo para as mães que estão aqui: cadê as mães? Quem é mãe, levanta o braço. Que maravilha! E quem é pai também? As mães e os pais precisam fazer como as mulheres judias, como as mulheres do Antigo Testamento e do Novo Testamento, os homens também, que consagravam os seus filhos a Deus. Já no nascimento, eles já entregavam a Deus, até mesmo antes de batizar. Vamos dizer assim para nós cristãos: antes do batismo, a primeira coisa que você deve fazer é consagrar o seu filho a Deus, entregar ele para o Senhor, porque o príncipe deste mundo vai fazer de tudo para você consagrar o seu filho a Ele, mesmo que você não saiba, mas você vai acabar fazendo isso. Por isso eu quero que você pegue a sua Bíblia novamente, tendo consciência de que nós somos morada de Deus e que pertencemos ao Senhor. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
Veja só a história que conta de uma mulher. Ela era estéril, não podia ter filhos, e um dia ela foi namorada de Deus, ela foi na casa do Senhor. E ela estando na casa do Senhor, ela fez um propósito para Deus, que é esse propósito que está aqui agora, que eu vou ler para vocês. Primeiro livro de Samuel, Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 10. Ana, cheia de amargura, veja só, ela estava profundamente amargurada, porque ela não podia ter filhos. Então ela, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor e fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhes deres um filho, eu o oferecerei a ti por toda a vida, e não passará navalha sobre a sua cabeça. Veja só o pedido que ela fez no templo do Senhor: se o Senhor me der um filho, esse filho eu devolvo para ti, ele será consagrado, ele será entregue a ti, meu Senhor. Se deres, se o Senhor fizer isso comigo. Vejam só, depois ela tem um diálogo com o sacerdote que está ali. No versículo 19, no finalzinho, na segunda parte do versículo 19, no parágrafo, diz assim: depois voltaram para sua casa em Ramá. Depois que ela fez aquela oração, Eucana, o esposo de Ana, se uniu à sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ana concebeu, e no devido tempo deu à luz a um filho. Chamou-o Samuel, porque disse ela: eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor, consagrei ao Senhor, o Senhor me deu, e o nome dele será Samuel. Versículo 25 agora. Depois de sacrificarem o novilho, apresentaram um menino a Eli, e Ana disse-lhe: ouve, meu senhor, por tua vida, juro, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi, e o Senhor ouviu a minha súplica, por isso eu o ofereço agora. Está vendo? Ela fez o pedido, ela disse que ia consagrar o filho, consagrou, e ela voltou para entregar o filho a Deus. Por isso, versículo 28, eu o ofereço agora ao Senhor, a fim de que só ao Senhor ele sirva durante toda a sua vida. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Samuel. Para vocês verem qual o efeito de uma consagração feita a Deus. Por isso que vocês precisam consagrar os seus filhos, e nós precisamos nos consagrar diariamente ao Senhor. Aqui no capítulo 3, fala no versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor sob as ordens de Eli. Eu não estou dizendo que é para você consagrar o seu filho para ele ser padre, ou para ela ser freira, eu não estou falando isso. E se for, que bom, que seja. Mas o que eu quero dizer é que você precisa consagrar o seu filho. E quando eu falo filho, você também, todos que estão aqui, precisam se colocar nesse ato de consagração, para que nós possamos servir somente ao Senhor, e ser inteiramente de Deus, e somente de Deus. E veja, quando ele estava no templo, o que foi que aconteceu lá no versículo 15? Samuel dormiu até de manhã e abriu as portas da casa do Senhor. Samuel temia contar a visão a Eli. Que visão foi? Mas Eli o chamou, vamos ver qual é a visão, e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu dizendo: aqui estou. Ele perguntou-lhe: qual a palavra que te foi dita? Porque Samuel, quando ele estava no templo, o Senhor o chamou.
Samuel, Samuel. E ele não sabia quem é que estava chamando, ele pensou até que era Eli. Por isso que nós estamos nessa fase do diálogo agora. Eli perguntou para ele, disse para ele: quando você ouvir essa voz, você diga assim: fala, Senhor, que teu servo escuta. Aí o Senhor fez de Samuel um grande profeta. Ele se tornou um grande profeta. E aqui vai dizer que Samuel, ele crescia diante da presença de Deus. Versículo 19, vejam lá. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava sem efeito nenhuma de suas palavras. Vocês estão vendo? A mãe consagrou, entregou, porque a consagração é uma entrega a Deus. Ele cresceu, Deus o chamou, e a Sagrada Escritura faz questão de dizer que ele crescia na presença de Deus. Ele crescia gostando das coisas de Deus. Depois eu vou entrar no que eu quero, mas vamos pegar outra passagem. Vocês já ouviram falar de Sansão? Vamos lá no livro dos Juízes. No livro de dos Juízes, capítulo 13, nós vamos ver também outra mãe que consagra o seu filho. E consagra o seu filho, e esse filho, por ser consagrado, ele se torna também um grande homem que defende também os filhos de Deus. Capítulo 13, versículo 2. Juízes, capítulo 13, versículo 2. Ora, havia um homem de Saraá, da tribo de Dan, de nome Manoé, cuja mulher era estéril e não teve filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: tu és estéril e não tivestes filhos, mas ficarás grávida, e darás à luz um filho. Toma cuidado de não beberes vinho, nem bebida embriagante, nem comeres coisa alguma impura, pois ficarás grávida, e darás à luz um filho. A navalha não deve tocar a sua cabeça, porque ele é separado. Separado significa consagrado. Ele é consagrado. Ele é consagrado para o Senhor desde o ventre materno, e começará a libertar Israel das mãos dos filhos de Deus. Olha só outro efeito da consagração. Ele vai libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Vá lá para o versículo 24, depois vocês leiam toda a história de Sansão. Mas eu não quero me deter na história de Sansão, eu quero me deter na consagração dele. Versículo 24, aqui vai dizer o quê? Ela deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino crescia e o Senhor o abençoou. O menino crescia e o Senhor o abençoou, por quê? Porque ele foi consagrado ao Senhor. Ele foi consagrado inteiramente a Deus, por isso que ele crescia, mais um que crescia na presença de Deus. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, Lucas, capítulo 1. Outra mulher estéril, Isabel, de idade avançada, não tinha tido filho até então. Lucas 1, capítulo 1, versículo 13. O anjo lhe disse: não tenhas medo, Zacarias, porque o Senhor ouviu o teu pedido. Isabel, tua esposa, vai te dar um filho, e tu lhe porás o nome de João.
ficarás alegre e feliz, e muitos se alegrarão com seu nascimento. Ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre da mãe ficará cheio do Espírito Santo. Olha só, outro que foi consagrado. Ele será grande, ele vai preparar Jesus, vai nos preparar para nós nos encontrarmos com Jesus, e ele será cheio do Espírito Santo. Versículo 16: ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Se detenha naquilo que o Dunga falou no início, que esse mundo é do príncipe deste mundo, e o príncipe deste mundo, agora eu digo, está fazendo de tudo para tirar os filhos de Deus, consagrados a Deus, para que se consagrem a Ele, para ser somente dele. E veja o que é que Deus fez aqui com João, o que está dizendo? Ele fará voltar muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Por quê? Porque ele foi consagrado a Deus também, porque ele foi entregue ao Senhor. Assim aconteceu com Samuel, assim aconteceu com Sansão, assim aconteceu com João, e assim aconteceu com Jesus também. E tem uma coisa, Jesus não precisava ser consagrado, porque ele já é a consagração, ele é. Mas quando Jesus nasceu, da mesma forma, o anjo apareceu àquela mulher virgem, e pediu para ser mãe do Salvador, e foi. O menino nasceu, e 8 dias após o seu nascimento, vejam lá capítulo 2, Lucas 2, versículo 22. E quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Jesus não precisava, mas ele precisava ensinar para nós que nós precisamos da consagração, nós precisamos ser apresentados ao Senhor, a Deus. Nós somos de Deus, nós não somos do maligno. Eu volto a repetir, vou ficar falando na pregação. O inimigo está fazendo de tudo para nos levar a uma consagração a Ele, e infelizmente quantas pessoas estão fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso. Na ignorância, sim, mas estão fazendo. A consagração está acontecendo? Está, porque se está indo lá. Eu me recordo que meu irmão, quando o filho dele nasceu, que é o meu sobrinho, o Rafael, ele deu o nome de Rafael. Assim que ele saiu do hospital, o meu irmão pegou o filho dele, o Rafael, junto com a esposa, e levou a uma igreja lá em Santos, e colocou em cima do altar, e ali ele já consagrou o Rafael a Deus, e apresentou o Rafael ao sacrário também, a Jesus sacramentado. E assim ele fez também com a filha, a Miriam. Quando ela nasceu, ele fez a mesma coisa, levou a Miriam também para ser consagrada ao Senhor, porque já precisa ser consagrada. Eu tenho até uma mania, sempre que eu vejo uma mulher grávida, eu já imponho as minhas mãos e já consagro aquela criança a Deus, consagro a Nossa Senhora,
Porque Nossa Senhora disse que as mulheres, quando elas estiverem grávidas, elas precisam já fazer o sinal da cruz na barriga e ir consagrando os seus filhos, porque já no ventre eles precisam ser consagrados a Deus. Você não tem que esperar o batismo, claro, vai ser batizado, vai e precisa, essa é a consagração maior, mas desde já, a partir do momento que você sabe que seu filho foi concebido, você já deve começar a consagrar ele, e junto com seu esposo também, e consagrando, porque ele é de Deus, porque essa criança é de Deus, e ela precisa cada vez mais ser de Deus. Aqui na comunidade, as mulheres grávidas que tem por aqui, quando eu passo, pode perguntar para elas, eu já coloco a minha mão e já consagro. Eu me lembro que o Rubens e a Tânia, eles moraram comigo lá na Bahia. O filho deles se chama Isaac. Todos os dias eu consagrava o Isaac. Era a Tânia aparecer, eu já colocava minhas mãos na barriga da Tânia e já ia consagrando o Isaac. Interessante. O Isaac hoje, eu não sei se ele tem 2 anos, acho que são 2 anos que ele tem. Ele é um menino que ele sente atração pelas coisas sagradas. Se ele vê uma imagem de Nossa Senhora, ele já fica ali, já fala mamãe. Quando ele vê um crucifixo, ele se sente atraído pelo crucifixo. Os pais, por estarem sempre rezando, o garotinho já sabe rezar também, reza com eles. Quando, na hora do almoço, ele faz a oraçãozinha dele lá, porque os pais vão incentivando o menino a rezar, e ele reza. Veja só, o efeito de uma consagração. Os meninos se sentem atraídos, mas talvez tenha até gente dizendo assim, e quando crescer? Não importa, nós não estamos aqui preocupados com o que vai acontecer no futuro, o que nós estamos dizendo é o agora. Agora aquela criança se sente atraída pelas coisas de Deus. Aqui na comunidade também tem a Gleiciane e o Pedro Roberto, eles moraram comigo também lá na Bahia. Toda vez que o Mateus estava na barriga, toda vez que a Gleiciane aparecia, eu colocava minhas mãos e consagrava. Hoje o Mateus quer ser padre. É criança, ainda vai passar pela adolescência, tudo, mas hoje o que ele quer ser, o que ele deseja é ser padre, e ele se sente atraído pelas coisas de Deus. Não perde uma missa pela televisão quando está em casa. Se tem uma pregação, ele está por ali vendo. Se ele nota que uma criança xingou, ele já sabe que aquilo ali não é certo, conta para a mãe. Olha o efeito da consagração feito na vida de uma criança. Ela se sente atraída por Deus, porque é uma necessidade, ela foi entregue a Deus, e se sente atraída pelas coisas do Senhor, e vai crescendo desta forma. Mesmo que um dia, Deus me livre, uma dessas crianças acabe indo para o mundo, ela volta de novo, ela vai experimentar, talvez até acabe experimentando, e Deus me livre de acontecer uma coisa dessa, mas a semente já foi semeada. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem mães que estão levando os seus filhos para serem consagrados em terreiros de Umbanda, estão levando os seus filhos para serem consagrados no Espiritismo, e me desculpe eu dizer, até mesmo nestas seitas satânicas que estão surgindo por aí, estão levando seus filhos para isso. Só que o efeito agora é diferente. Se o primeiro efeito de uma consagração ao Deus verdadeiro leva a criança a desejar as coisas de Deus, uma que é consagrada nesses lugares, elas começam a sentir efeito e gosto pelas coisas da Umbanda, do Espiritismo, e aversão às coisas de Deus.
Talvez seja por isso que seu filho seja dessa forma aí, como você muitas vezes diz que você reza por ele, quer levar ele para a igreja, e esse filho não vai, por causa justamente disso, de uma consagração que você fez, um passe, alguém foi lá, assim como o sacerdote coloca a mão e consagra, o médium, ou o pai de santo, ou a mãe de santo, ao impor a mão, dando o passe lá, eles estão consagrando a quem? Ao inimigo. Embora você ache assim, não, mas eu pedi, ele falou até no nome de Deus, mas que Deus que ele falou? Se eu pegar minha mão aqui e sujar de lama e tocar em você, você vai ficar limpa? Você vai ficar suja de lama e fedendo a lama. Se as minhas mãos estão limpas e eu toco, ele vai ficar limpo também? Olha as consagrações que estão sendo feitas. Eu conheci um garotinho numa cidade também. Esse garoto, foram as meninas que falaram para mim, disseram assim: padre, o senhor precisa colocar as mãos na cabeça desse menino, porque toda vez quando ele vê uma imagem de Nossa Senhora, ele começa a xingar a Nossa Senhora. E elas diziam assim: mas sabe o porquê disso? É que a mãe dele consagrou ele num terreiro de macumba, quando criança. Então quando ele vê a imagem da Nossa Senhora, ele fica: que mulher é essa? Que mulher feia, eu não gosto dessa mulher. Um garotinho pequeno. E quando ele ouvia o barulho dos atabaques, ele saía correndo atrás. Era uma atração, né? Ele se sentia atraído aos atabaques. E realmente aí eu comecei a fazer isso com aquele garotinho. Toda vez que eu o encontrava, eu chamava ele, colocava as mãos na cabeça dele e consagrava ele a Nossa Senhora. E eu tinha feito até esse propósito com aquelas meninas. Eu disse: toda vez que eu ver, eu vou chamar ele, e quando ele vier eu vou consagrar. E foi isso que eu fiz. Quando eu via, eu já chamava, o garotinho vinha, eu colocava as mãos e consagrava. Até que um dia as meninas disseram assim: padre, ele entrou aqui em casa, e quando ele olhou para a imagem, ele disse: aquela dali é a minha mãe. É a minha mãe. O efeito da consagração, aquela dali é a minha mãe. Tem outro também que eu não rezei não, mas me contaram que foi consagrado também pela mãe, num terreiro. E esse daí só quer saber mesmo de dançar, de pular, de receber aquelas coisas. Não sente atração pelas coisas de Deus. Pelo contrário, tem aversão ao crucifixo, tem aversão às imagens de Nossa Senhora. A gente precisa até questionar. As pessoas que têm aversão às coisas sagradas, é porque provavelmente ela deve ter recebido alguma consagração. Por isso que tem aversão às coisas sagradas. Olha, aversão, eu não estou dizendo que são aquelas pessoas que não vão para a igreja. A gente tem que distinguir bem as coisas. Tem gente que não vai para a igreja, que não quer ir para a igreja. Agora tem aqueles que quando vê um crucifixo, ele quebra o crucifixo. Quando vê a imagem de Nossa Senhora, ele quebra, rasga a Bíblia, não quer saber. Quando a mãe chama para rezar, eu não quero rezar, se sente mal. Quando entra numa igreja, já se sente mal, já vai embora, fica inquieto. Quando vê num acampamento desse também aqui, fica inquieto, já quer ir embora. Aqui, eu estou me sentindo mal aqui dentro. Gente, como é que nós podemos nos sentir mal no ambiente de Deus? Nós não podemos. Se aqui é um ambiente de Deus, como muitas pessoas dizem, aqui é o cantinho do céu. Mas não vou falar somente aqui. Assim como lá na sua igreja, ali é o cantinho do céu também. Lá no grupo de oração, na pastoral que você faz, na hora que se reúne,
Uma pessoa sente aversão, se sente inquieta, calafrio, dor de barriga, eu vou me embora, é algum efeito de consagração que ela recebeu. Por isso que ela tem aversão às coisas do Senhor, sente aversão à Eucaristia. Uma vez numa missa aqui de segunda-feira, eu mais um seminarista, nós fomos rezar por um homem, e a esposa dele dizia assim para nós: olha, padre, o meu marido, quando ele vem participar da missa, que chega o momento da consagração, ele se levanta e vai embora, ele não aguenta ver o padre levantar Jesus Eucarístico. Mas por quê? Aquele homem, ele já tinha ido várias vezes no espiritismo, se consagrado no espiritismo, tinha livros espíritas, carregava anel, que deram no espiritismo para ele, um monte de coisas. Então, claro, ele estava totalmente consagrado ao outro, ele não estava na consagração de Deus. Então, veja só como uma coisa inversa, né? Quando vai no espiritismo, quando vai no terreiro, se sente bem. Quando vem para o ambiente de Nosso Senhor, se sente mal. A luz não se dá com as trevas de maneira nenhuma. Não dá. Tanto que essas pessoas que são consagradas, se elas se deparam com alguém que é da igreja, que é fiel à igreja, elas já ficam meio inquieta. Se começa a rezar um texto, já fica inquieta. Aí nós rezamos por ele. Ele foi liberto. Graças a Deus, agora esse homem sente atração pelas coisas de Deus. Quando o padre consagra, ele não sai mais correndo, porque a consagração dele foi desfeita. E você acha que o príncipe desse mundo está alegre com isso? Não. O príncipe desse mundo, ele está alegre com aqueles que estão indo lá, que estão consagrando a Iemanjá. Chega no final do ano, tem mulheres grávidas que pegam seus filhos e vão para a beira da praia, e pega na barriga, e pega uma flor e entrega lá a Iemanjá, coloca dentro do barquinho e vai levando, e consagra o filho. E não somente consagra, até acaba dando nome. Interessante, eu estava lendo agora ali num livro de nomes, de significado de nomes, e eu descobri que o nome Janaína quer dizer Iemanjá. E Janaína quer dizer Iemanjá, rainha do mar. Veja, o nome da pessoa já acompanha o nome, né? Iemanjá. Porque vai sentindo atração, vai ouvindo, vai dando, vai consagrando, vai entregando. Talvez você que está aqui agora, ou você que está em casa me assistindo, talvez você tenha sido consagrado pela sua mãe. Não é para culpar a sua mãe. Não estou aqui levantando uma lebre para você agora ficar falando mal da tua mãe. Ela quis dar o melhor para você, ou seu pai, ele quis dar o melhor para você. Infelizmente tiveram uma experiência com Deus, entre aspas, não o Deus verdadeiro, no lugar errado, e queriam dar o melhor. Assim como Ana quis dar o melhor para o filho dela, Samuel, consagrar ao Deus verdadeiro, tem mães por aí que acabam querendo dar o melhor, porque estão lá, é óbvio que vai dar. E talvez você tenha sido consagrado, e talvez seja por isso que é difícil, você não consegue rezar, as coisas não vão bem na sua vida. Abra um parênteses, não vamos agora atribuir o não arrumar um emprego à consagração. Não arrumei um emprego, agora fui consagrado. Não casei, na minha família as pessoas não conseguem casar direito, ou se não, na minha família todo mundo está caindo no adultério. Aí você pergunta, o seu irmão vai para a igreja? Uma pessoa que não vai para a igreja, é óbvio
que ele vai cair no adultério. O que ele precisa é abrir o coração para Deus. Não vamos atribuir tudo agora, tudo é consagração, né? Tudo é coisa hereditária, não é assim. Se você não arruma emprego, você não arruma um emprego hoje por causa da situação do mundo. O desemprego está aí. Nós temos que pedir mesmo a Deus a graça, né? De surgir emprego para todo mundo. Mas não é porque você não arrumou um emprego que fizeram alguma coisa com você. Não é isso que eu estou me referindo. Fecha o parênteses. Aí a pessoa não está bem. A vida dela é sempre um fracasso. Ela sente aversão, volto a repetir, há uma leitura da Sagrada Escritura, quando fala no nome de Jesus, ela não gosta desse nome, mas quando se fala de Iemanjá, Tranca-Rua, esses bichos doidos que tem aí, que são bichos doidos mesmo, se sente bem, gosta, se sente atraído por reencarnação e tudo mais, não gosta da igreja, não sei, e aquele me dá medo quando o padre levanta aquilo lá, tudo forma do demônio tirar. A pessoa quer ir para a igreja, aí já acontece alguma coisa. Já observou que tem gente assim, faz um propósito de ir para a igreja, quando sai de casa chove, chega alguém, nunca consegue ir para a igreja. Alguma coisa deve ter acontecido na vida dessa pessoa, para trancar a rua, está trancando tanto a rua, para as portas da igreja estarem tão fechadas para você. Será que você não recebeu algum tipo de consagração? Será que não fizeram um passe, deram um passe em você? Será que você não pegou a roupa de alguém e entregou lá? Será que você não deu o seu nome e deixou lá? O nome do seu filho, o nome do seu marido, o nome dos seus irmãos, está lá o seu nome? Mas eu até digo, se está lá, não se preocupe não, coloque o seu nome agora aos pés de Jesus, que eu quero ver quem é o mais forte. Não vamos ficar mais preocupados. Porque é uma verdade. Às vezes você fica tão preocupado porque o seu nome está lá, e ainda não teve nem o desconfiômetro de saber que o seu nome já está cá também. Fica preocupado, meu nome está lá, meu nome está lá. Deixa o seu nome lá, quem não está lá é você. Você já passou para o lado de cá. Você agora já é de Deus. Mas claro, aí é que está a coisa. Se você deixou o seu nome lá, e você não renunciou e não confessou, aí seu nome vai ficar lá mesmo. Mas é preciso acontecer uma quebra, porque não é o nome pelo nome, não é porque tem um papelzinho lá, não é questão do papelzinho, a coisa é espiritual. Então é preciso que você quebre. E como é que você vai quebrar isso? Na renúncia. Como é que você vai quebrar isso? Na confissão. Aí quebrou, pronto. Agora você é inteiramente de Deus, e a partir do momento que você faz a consagração a Deus, a partir do momento que você renuncia, que você faz a quebra, aí tudo aquilo também que você tem na sua casa, que veio de lá, você tem que jogar fora também. Nada mais de pacto com Ele. O seu pacto agora é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí tem que tirar preto velho da casa e Iemanjá da sua casa, tirar um monte de coisa, substituir pelo crucifixo, substituir por Nossa Senhora, substituir os livros espíritas pela Sagrada Escritura, pelo livro verdadeiro. E aí eu quero ver Ele tomar conta mais de você. Não tem mais como. Você é de Deus. Diga para a pessoa do seu lado isso. Você é de Deus. Você pertence inteiramente a Deus. E é por causa disso que nós vamos ficar em pé agora. Eu convido você a ficar em pé. Não na bagunça.
As coisas de Deus são feitas com decência e com muita ordem. E eu quero que você se consagre agora ao Senhor, inteiramente, como Jesus foi apresentado no templo. Levante seus braços e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da cruz. Ali aconteceu a minha redenção, ali aconteceu a minha salvação. E eu quero neste momento, Senhor, me entregar a Ti e me consagrar inteiramente a Ti. Por isso eu quero renunciar, Senhor, a todo tipo de consagração que tenham feito em mim. Eu me consagro, Senhor. Eu entrego a minha mãe e o meu pai nas Tuas mãos, que pela ignorância acabou me levando no espiritismo, acabou me levando num terreiro de umbanda, acabou me levando num terreiro de macumba, e na ignorância acabou me consagrando. Mas hoje, Senhor, diante da Tua cruz, eu renuncio, Senhor, a todo tipo de consagração, a todo tipo de pacto que fizeram na minha pessoa, pois eu sou do Senhor, eu sou inteiramente do Senhor. Eu renuncio, Senhor, a toda comida consagrada que eu tenha comido ou que me deram. Eu renuncio no nome de Jesus. Purifica, Senhor, o meu estômago de toda a comida ingerida nessas consagrações, no dia de Cosme e Damião, ou numa sexta-feira, participando de qualquer ritual satânico. Eu renuncio e proclamo Jesus como Senhor da minha vida. Eu renuncio a qualquer livro espírita. Eu renuncio também a qualquer tipo de prática ou brincadeira que eu tenha feito. Eu sou de Deus, Virgem Santíssima, Tu que apresentaste Jesus ao Pai no templo de Jerusalém, me apresenta hoje, Mãe, a Jesus Cristo, pois eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus, eu sou inteiramente do Senhor. Eu renuncio a todo desejo de ir embora, a todo o medo de ficar aqui. Eu renuncio no nome de Jesus. Eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus e somente a Jesus. Eu renuncio no nome de Jesus a todo tipo de incômodo, as palestras que estão sendo feitas. Eu renuncio também a todo desejo de ir embora no momento do sacrifício da Santa Missa. No nome de Jesus, pelas suas 5 chagas,
Eu renuncio também a qualquer entidade satânica que tenho invocado sobre a minha pessoa, pois eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. Jesus é o meu Rei. Eu renovo aqui também, Senhor, o meu batismo. Eu renovo também, Senhor, a crisma. Eu renovo, Senhor. Eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Agora vá orando no Espírito agora. Isso, consagre-se ao Senhor neste canto em línguas. Faça uma verdadeira consagração a Jesus agora e a Nossa Senhora também. E eu consagro, Mãe, todos os seus filhos que aqui estão no teu coração, assim como a Senhora, quando apareceu em Fátima aos 13 pastorinhos, a Senhora dizia que todos precisavam se consagrar ao teu imaculado coração. Nesta manhã, Mãe, eu quero consagrar e consagro como sacerdote cada pessoa que aqui está, cada criança, as crianças que ainda estão no ventre das mães, aquelas que estão sendo concebidas neste momento, Mãe. Eu consagro elas nas tuas mãos, que elas sejam revestidas pelo sangue precioso do teu Filho Jesus, para que nenhuma consagração fora de ti venha surtir efeito sobre essas crianças. Eu consagro, Mãe, eu consagro as crianças que estão no seu primeiro mês no ventre da mãe, aquelas que aqui estão, aquelas que estão em casa, como Ana, no primeiro mês eu consagro agora todas elas, até mesmo aquelas que foram consagradas num terreiro, ou num centro espírita, ou num templo satânico, e aquelas que aqui estão também, que no passado foram consagradas, nesse período, nesse primeiro mês, eu consagro também, Senhor, aquelas que estão no segundo mês, que a Senhora Mãe visite agora esses seus filhos e filhas que estão no ventre de suas mães agora, e consagro inteiramente, elas pertencem inteiramente a Ti, Mãe, elas pertencem a Jesus, elas são de Jesus. Consagro também aquelas que estão no terceiro mês, elas são de Jesus. Satanás não tem poder sobre essas crianças, elas são do Senhor, elas pertencem ao Senhor. E aquelas que estão no terceiro mês e que estão ainda sob o efeito de consagrações malignas, que sejam agora libertas no nome poderoso de Jesus, que elas sejam ligadas novamente ao Pai do céu. Eu consagro também, Senhor, continue orando no Espírito. É um momento de batalha que nós estamos vivendo agora, é um momento de consagração. Eu consagro também, Jesus, neste momento, no coração imaculado de Nossa Senhora, e nas tuas chagas, nas tuas 5 chagas, as crianças que estão no ventre de suas mães, no 4º mês, e que foram consagradas também, e que foram levadas, as mães que entraram em contatos, que receberam passes, e essas crianças que nesse período já estão passando pelo efeito da consagração, unido ao Papa João Paulo II e a toda a igreja unida ao Papa. Eu declaro agora que essa criança seja liberta de todo o efeito de consagração.
Eu consagro também agora, Senhor, as crianças no 5º mês. Todas as crianças no 5º mês, eu consagro ao Senhor, eu apresento elas ao Senhor, eu apresento elas ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, pois elas pertencem a Maria, elas pertencem à nova geração, a geração do Senhor, e que ela vá se desenvolvendo na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que elas não sintam nenhuma atração, Senhor, pelas obras do inimigo. Eu consagro aquelas no 6º mês. Sim, Senhor, consagro, elas pertencem. O Senhor já me mostra uma mãe, que o médico falou, que essa criança, nessa fase do 6º mês, você foi no médico, e o médico disse que ela ia nascer defeituosa, que ela iria ter problema, que ela iria até morrer, e você, no auge do desespero, acabou levando ela para numa consagração. E nesse momento, no nome de Jesus, porque você lembrou, é para você fazer a consagração, mas que essa criança seja liberta no nome de Jesus. No nome de Jesus, ela agora está liberta. Ela não tem nenhuma ligação com Satanás. Ela pertence ao Senhor. Consagro também, Senhor, as crianças no 7º mês. Elas são de Jesus. As do 7º mês também pertencem inteiramente a Deus. Que sejam visitadas agora pelo anjo do Senhor. Assim como Sansão, a mãe de Sansão recebeu a visita do anjo, assim como Zacarias recebeu a visita do anjo, como Maria recebeu a visita do anjo. Que as crianças que estão no 7º mês agora sejam visitadas por São Miguel, sejam visitadas por São Gabriel, que sejam visitadas por São Rafael. Elas são do Senhor. E as pessoas que estão aqui, os adultos, Senhor, que foram consagrados no 7º mês e que estão passando pelo efeito, aquelas que estão em casa também, sede liberto no nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Jesus é o Senhor, Ele é o único Salvador. Você que estava aqui, que tinha aversão justamente às coisas de Deus, a oração do terço, a Eucaristia, devido à consagração, que o Senhor te liberte agora, pois Jesus é o Senhor desta consagração. Ela pertence ao Senhor. Sim, Jesus, que agora o Senhor visite também, Senhor, no 8º mês, as crianças que estão nesse período também de gestação, que sejam consagradas. Eu consagro elas são pertença de Deus, elas não são deste mundo, elas pertencem ao Senhor. Deus habita nesse coração. Sim, Senhor, obrigado, Senhor, por toda a libertação que o Senhor está fazendo, e pelos adultos também que aqui estão, e que estão vivendo sobre esse efeito de consagração do 8º mês, que sejam libertas. As crianças pertencem ao Senhor. Satanás não tem poder nenhum sobre as crianças e sobre os adultos que foram consagrados. É de Jesus e somente de Jesus. São filhos de Deus, inteiramente de Deus, que pertencem ao céu. E eu consagro também agora, Senhor, no 9º mês, agora nesse período que já estão, onde a mãe está aguardando o nascimento ansiosamente, e o pai também, que essas crianças todas sejam consagradas, quer seja do sexo masculino ou do sexo feminino. Elas são de Deus, elas pertencem a Deus. Satanás não tem poder, e nenhum desses demônios, elas são do Senhor. Obrigado, Senhor. E aqueles que estão passando por esse tipo também, Senhor, de consagração, e que estão sobre esse efeito, estão amarrados, porque no 9º mês a mãe consagrou, a mãe acabou comendo comida consagrada, e ela ingeriu, e a criança
infelizmente acabou se contaminando também espiritualmente com essas comidas, e que estão aqui ou que estão em casa, que no nome de Jesus sejam libertas, porque Jesus é o Senhor. Eu entrego agora, Senhor, o nascimento, e assim como Ana levou o filho ao templo, como Nossa Senhora levou ao templo, e aquelas mães, Senhor, que depois do nascimento, em vez de ter levado, ou os pais também, em vez de ter levados a uma igreja, ou à presença de um sacerdote, acabaram levando para serem benzidas. Eu consagro essas crianças no nome de Jesus, e os adultos que aqui estão, e que passaram sobre esse efeito, no nome de Jesus, que saia agora qualquer tipo de espírito maligno que está querendo amarrar esses filhos e essas filhas. Eu ordeno agora, saia no nome poderoso de Jesus. É uma nação santa, nós somos uma nação santa, consagrada inteiramente ao Senhor, inteiramente a Deus. Aquelas que receberam qualquer tipo de benzeção com folha de arruda no ventre da mãe, ou após o nascimento, que agora sejam libertas no nome de Jesus. Jesus é o Senhor, quem reina aqui, quem reina na tua casa, quem reina na tua família, é o Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Virgem Santíssima, eu agradeço pela tua presença aqui no meio de nós, Mãe, neste dia de sábado. Que a Senhora pise na cabeça da serpente que estava atormentando os filhos de Deus na consagração. Foram consagradas não ao teu filho Jesus, mas foram consagradas lá no terreiro. Que a Senhora agora venha com o título de Nossa Senhora da Defesa, e que com a tua espada, Mãe, a Senhora corte, que sejam cortados esses espíritos que não têm poder. E eu estou dizendo que saiam sem fazer alarde no nosso meio, que saiam sem fazer barulho, pois aqui é uma terra, é a terra do Senhor, aqui pertence ao Senhor. Sim, Jesus, bendito sejas o teu santo nome, glorificado sejas o teu santo nome, Senhor. Nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Sim, como Samuel foi consagrado, eu consagro as crianças, eu consagro os adultos, eu consagro os adolescentes, eu consagro os jovens que são oprimidos diariamente. Eu consagro agora, a ação do Senhor, pertencem ao Senhor. Sim, Senhor, aqueles que têm dificuldades no casamento hoje, justamente porque a mãe acabou consagrando, acabou fazendo um pacto. E eu ordeno agora que esse efeito desta consagração no casamento, eu ordeno que seja desfeita, porque esse casamento também pertence a Deus. As mulheres que estão na esterilidade, Senhor, por causa disso, por causa de consagrações feitas, eu ordeno também no nome de Jesus, seja desfeita, porque quem impera é o Senhor. Nós somos de Deus, aqui é Jesus. É Jesus que reina, somos um povo consagrado, pertencemos ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejas o teu santo nome, Senhor. Bendito sejas, Senhor. Vamos louvar agora a Deus, vamos louvar a nação do Brasil. Isso, vamos louvar, louve. Eu consagro o Brasil a Jesus. Eu entrego o Brasil. O solo do Brasil pertence a Jesus. O solo das nações, as nações pertencem ao Senhor. Satanás não tem poder sobre nós. Ele é o Senhor e o único Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Filho de Davi, olha para mim, vem como estou e onde eu cheguei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.